Muito bem, a todos irmãos e amigos, estamos aqui mais uma vez para a série Jesus quer nos edificar. Graças ao Senhor, nós já tivemos algumas mensagens sobre essa série e hoje estaremos dando continuidade a mais esta mensagem e gostaríamos que desde já pedir, se você ainda não é inscrito no canal da Igreja em Campinas, que faça sua inscrição para você poder estar participando das nossas lives, né? E também dos estudos que temos. Temos muito conteúdo e certamente será de grande ajuda para todos vocês. E queremos dizer que todas as quartas-feiras esse estudo vai ao ar às 19 horas. E você está convidado a participar juntamente conosco neste horário da palavra do Senhor. E nós veremos hoje, como o próprio título está dizendo aí, Jesus quer nos edificar. O texto base é Mateus capítulo 16, versículo 18. E aqui nesse texto diz para nós assim: respondendo Simão Pedro disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O versículo 16 que eu li. Agora eu vou ler o 18. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, graças ao Senhor, que o Senhor Jesus fez uma promessa. Qual foi a promessa que ele fez? De edificar a sua igreja. E a igreja, nós sabemos que ela é o corpo de Cristo. A igreja não é um membro, não é uma pessoa. A igreja não são apenas 10 pessoas. A igreja é o corpo de Cristo. A igreja, na verdade, é formada pelos membros. E cada um de nós que compõe este corpo forma a igreja. Então a igreja do Senhor é muito ampla, é muito abrangente, né? Nós vemos que todos nós que cremos em um dia, o Senhor entrou dentro de nós passamos a fazer parte do corpo de Cristo. Então o Senhor prometeu edificar a sua igreja, que é o seu corpo. A igreja é o corpo de Cristo e o corpo de Cristo é a igreja. Graças ao Senhor. E nesta semana veremos também que para Deus edificar, ele precisa de pessoas. Não é verdade? Não tem como Deus edificar um corpo se ele não tiver pessoas para serem edificadas. E vemos que ele começou isso lá no Jardim do Éden. Ele começou com Adão, né? Adão, nós vemos que Deus colocou Adão e Eva lá no Jardim do Éden. E qual foi o objetivo com o qual Deus colocou aquele casal ali? Para cultivar e guardar o jardim. Nós conhecemos a história de Adão, né? E vimos que ele não conseguiu cumprir ali com o propósito de Deus. Ele falhou. Então ele não pôde guardar aquele jardim. Aquele jardim é um tipo, né, da igreja. Era ali uma figura. Por isso hoje cada um de nós deve guardar o jardim do Senhor onde nós somos colocados. Porque senão Deus não tem como edificar esse jardim. Então esse jardim não pode ter coisas impuras, não pode ter ervas daninhas, né? Nós sabemos que as coisas impuras, o pecado, a natureza maligna, o velho homem, são tudo coisas que impedem Deus de trabalhar e edificar a sua casa, a sua igreja. E por isso Deus um dia, através da pessoa de Jesus, ele entrou dentro de cada um de nós. Nós somos salvos, regenerados. Esta vida de Deus na pessoa de Cristo entrou em nós e, como consequência, nos limpou dos nossos pecados. Mas então não temos mais pecado? Sim, claro que temos. Mas cada dia temos que pedir perdão por aqueles que cometemos para que o Senhor continue nos limpando. E se estivermos limpos, se formos canais limpos, o Senhor pode nos edificar junto com outros irmãos, porque nós só podemos ser edificados com pessoas transformadas. Se nós não formos transformados no nosso viver, na nossa vida diária, não tem como Deus nos edificar. Tomemos como exemplo de edificação uma casa, né? Quando o pedreiro vai fazer uma construção, ele coloca ali tijolo sobre tijolo, coloca a linha, né? Coloca ali o prumo, ele coloca o esquadro, porque tudo tem que sair certinho, senão a parede sai torta. Agora, no caso de Deus, ele nos edifica mutuamente um com o outro. E quando nós somos colocados juntos nessa edificação, muitas vezes nós temos as nossas pontas, as nossas arestas. O Senhor precisa ali
tirar aquelas arestas. E ele usa um irmão, uma irmã que está conosco ali, servindo, um vai acabando lapidando o outro. Nós nos lapidamos mutuamente, a verdade é esta. Como consequência, estas pedras, né, que nós somos considerados como pedras na construção de Deus, nós vamos nos encaixando um ao outro, ou seja, nós vamos nos tornando pessoas edificadas, aí por meio da vida de Deus ser transformada em nós. Então louvado seja o Senhor que nós estamos nesse jardim hoje, que é para nós cultivarmos e guardar. Então nós agradecemos ao Senhor por essa visão, não é? E nós vimos que com o Adão, o que aconteceu com Adão? Quem que danificou ali o Adão no Jardim do Éden? Foi Satanás. Então a missão de Satanás é o quê? Fazer com que eu e você não sejamos úteis nesta edificação. Então nós temos que tomar muito cuidado para nós conhecermos as artimanhas do inimigo de Deus que quer impedir que esta edificação vá adiante. Então tudo hoje tem contribuído para que não haja edificação. Então no nosso viver diário nós temos que nos policiar andando no Espírito, dependendo do Senhor, esperando que a palavra de Deus cada dia venha nos regar, venha nos purificar. Precisamos confessar os nossos pecados dia após dia. Se nós praticarmos isto, com certeza o Senhor, Ele vai nos transformar. E como consequência, nós seremos edificados na casa de Deus e seremos esses materiais também aí úteis na sua edificação, né? Então, cada um de nós precisa ser útil na edificação de Deus. Se nós não formos úteis, como que Deus pode nos usar? Mas graças ao Senhor que nós somos esses materiais. Então vimos que com a queda do homem, ele se tornou inútil. Adão caiu, foi expulso, ele se tornou inútil, não pôde ser útil a Deus. E toda a sua geração, posteriormente, também não se tornou uma geração que foi útil a Deus. Mas a Bíblia fala que todos pecaram, né, em Romanos, e todos carecem da glória de Deus. Todos carecem de perdão. Um dia Jesus veio a este mundo. Ele veio como um homem perfeito, não é? Todos nós já ouvimos a história do Senhor Jesus. Ele veio como um homem perfeito, ele nasceu de uma mulher, teve um viver humano normal, como todos nós temos. A única diferença é que ele não tinha pecado. Um dia ele foi também à cruz, ele morreu. E depois ele ressuscitou. E na ressurreição, ele tornou-se Espírito que dá vida. Está em 1 Coríntios 15, 45, não é? Lá na parte B diz que o último Adão tornou-se Espírito que dá vida ou Espírito vivificante, como diz algumas versões. E como Espírito que o Senhor se tornou, qual era o objetivo em se tornar Espírito? Para entrar em nós, para entrar dentro do homem, para limpar o homem, para transformar o nosso viver. Então o Senhor veio mudar-nos de dentro para fora. A mudança que Ele faz em nós é interior primeiramente. Depois, essa mudança vai chegando também na parte exterior do nosso ser, o nosso corpo, a nossa alma, né? Então nós vemos que o Senhor Jesus, Ele faz esse trabalho de dentro para fora. O espírito, a alma e o corpo, Ele quer saturar dele mesmo, para que então nós possamos ser esses materiais de edificação e como consequência vamos ser úteis na edificação da casa de Deus. Porque como vimos em Mateus 16, 18, o Senhor prometeu edificar a tua igreja. Falou, eu edificaria a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mas o Senhor não virá aqui como pessoa física para edificar a igreja. Ele usa cada um dos seus membros. Eu, você, cada um de nós que foi chamado, se torna então um membro do corpo de Cristo e como parte desse corpo, nós então vamos fazer parte desta edificação. E é isso que Deus espera então de cada um de nós. Vamos ler então Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2, versículo 10. Tem uma parte interessante aqui nesse versículo que será interessante nós considerarmos como parte desse complemento desse estudo. Fala assim, ó: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então diz aqui que nós somos feitura dele. Feitura de quem? De Cristo. Hoje, então, o nosso aspecto deve ser o aspecto do Senhor.
a nossa aparência, não é? Não quer dizer uma aparência física, mas a nossa conduta, o nosso viver deve ser parecido com o do Senhor quando ele esteve aqui na terra, não é? Feitura dele, criados em Cristo Jesus. O primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, como diz a Bíblia, foi criado do pó da terra. Mas aqui, para edificar a casa de Deus, ele precisa de pessoas que sejam criadas em Cristo Jesus. Então nós somos criados não segundo Adão mais, mas nós somos a raça chamada, né? Nós somos criados segundo Deus, para boas obras. E diz que as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então estas boas obras não são apenas para nós tomarmos o conhecimento delas, mas para nós andarmos, para nós vivermos, para elas fazerem parte do nosso viver diário, não é? Da nossa vida. Então nós somos a feitura do Senhor e aí nós podemos servir a Deus. Mas como é que nós servimos a Deus na prática? Porque eu nunca vi Deus fisicamente, você também não. Servir a Deus é servir os homens. Quando nós servimos aos irmãos, quando nós servimos as pessoas, nós estamos servindo a Deus. As pessoas às vezes querem ser felizes na vida e muitas vezes as pessoas buscam felicidade no casamento, num emprego novo, né? Num idioma, numa casa nova e por aí em diante. Só que quando a pessoa adquire tudo isso, ela toma posse dessas coisas, mais lá na frente, ela vai vendo que tudo aquilo não é real. Ela cai na real e vê, poxa, mas isso ainda está faltando, eu já alcancei isso e continuo vazio, procurando outras coisas para preencher-me. Então o que preenche o homem? O que torna o homem feliz? É servir a Deus. E como é que nós servimos a Deus? Servindo as pessoas. Então a melhor maneira é nós cuidarmos das pessoas que Cristo chamou, não é? Apacentando, levando o Cristo vivo que nós temos para elas. Esse mesmo Cristo que eu e você desfruta, nós precisamos levar para as pessoas, para que elas também desfrutem desse Cristo que nós desfrutamos. Então, o Senhor é Espírito hoje, Ele está dentro de mim e de você. O que nós precisamos fazer quando encontramos com esses irmãos e essas pessoas novas? Nós precisamos compartilhar desse Cristo que está dentro de nós por meio desse Espírito. E esse Espírito são os rios de água viva, como diz lá em João 7, né? Então nós vemos que hoje o Senhor está operando em nós por meio desse Espírito, por meio dessa vida, para nos tornarmos os materiais úteis da sua edificação, para que a casa de Deus possa então ser edificada. Então nada neste mundo pode deixar o homem mais feliz, né, do que servir ao seu próximo, do que servir a Deus, do que servir aos homens. Aqui em 1 Coríntios, no capítulo 6, versículo 20, tem um versículo também interessante que podemos considerar. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 20. Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Então aqui fala que nós somos comprados por preço. Qual foi o preço que nós somos comprados? O sangue de Cristo. Um preço único. Ninguém pode pagar um preço maior que esse. O Senhor arrematou-nos por um maior valor que tinha. Ele comprou-nos pelo preço mais alto. É para ninguém ter condições de sobrepor ao seu preço, ao seu valor. Isso para mostrar que nós hoje fomos comprados por um alto preço, pertencemos ao Senhor e precisamos agora glorificar a Deus por meio do nosso viver, cooperando nesta edificação, né? Também, para servir a Deus, não precisamos atingir um ápice de sabedoria. O dia que eu me tornar uma pessoa muito sábia, muito conhecedora das coisas, então aí eu vou ser uma pessoa que possa servir a Deus. Mas, na verdade, o que a Bíblia diz em 1 Coríntios, no capítulo 1, versículo 20. 1 Coríntios 1, 21, fala assim, 1, 20 e 21. Fala assim, onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Então, irmãos e ouvintes, nós não precisamos esperar atingir o ápice da sabedoria, do conhecimento humano ou de que
conhecimento quer que seja, para servirmos o Senhor. Precisamos nos apresentar a Deus. Tudo o que precisamos fazer é o que está em Romanos 12, 1 e 2. Paulo fala: rogo-vos, pois, irmãos, que vos apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso mais racional serviço. E ele fala: e não vos conformeis com este século, com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis então qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então a vontade de Deus é isso, que nós o sirvamos as pessoas e possamos passar o Cristo que nós temos, transmiti-lo às pessoas, e juntos nós podemos então sermos mutuamente edificados com as pessoas que ganharam o Senhor e com esse Cristo que hoje habita dentro de nós. Eu fico por aqui, agradeço a participação de todos vocês que estiveram nesse curto período de tempo aqui conosco. Que o Senhor possa vos abençoar, que Deus possa abençoar a sua família, a sua casa, os seus negócios, enfim, que Deus possa fluir na sua vida como rios de água viva abundantemente. Fique na paz do Senhor Jesus. Vou fazer uma oração agradecendo ao Senhor. Senhor, muito obrigado. Te louvamos, Senhor, pela sua palavra, pelo seu desejo de edificar-nos mutuamente. Que cada dia o Senhor possa ganhar em nós um coração limpo, uma mente pura, um espírito renovado, para que nós possamos ser, de fato, os materiais da edificação, que possamos edificar um ao outro, com Cristo vivo que temos no nosso viver diário. Que Deus abençoe a todos vocês e fiquem na paz do Senhor Jesus. Amém.